Mossoró, 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 junto a ti eu me sinto feliz. Mossoró, 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 és a terra que Deus sempre quis. Nosso convidado, o comerciante Antônio Simão do Nascimento. Nasceu no dia 2 de setembro de 1936, na zona rural de Martins. Filho do agricultor João Simão do Nascimento, natural de Martins, e da dona de casa Francisca Maria da Conceição, natural de Apodi. De origem humilde, com a família de 20 irmãos, Antônio Simão migrou para a zona rural de Mossoró em 1956. A família de Antônio Simão participou ativamente da construção do aeroporto de Mossoró e da estrada de ferro Mossoró-Souza, na Paraíba. Já rapaz, Antônio Simão passou a trabalhar no comércio da cidade. Primeiro como funcionário, chegando a abrir seu negócio próprio no ramo de móveis e eletrodomésticos na cidade. Evangélico, congregando na Assembleia de Deus, Antônio Simão do Nascimento, desde 1965, apresenta o programa Voz da Assembleia, da antiga Rádio Tapuí de Mossoró. Atualmente o programa é exibido pela Rádio Difusora e está no ar há 43 anos. Antônio Simão ingressou no curso de letras da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Antônio Simão do Nascimento é casado com a dona de casa Noemi Lima de Santana Simão, natural de Mossoró. O casal tem 5 filhos e 8 netos. Esta entrevista foi gravada em 23 de fevereiro de 2008, na residência de Antônio Simão, centro de Mossoró. Queremos cumprimentar o telespectador da TCM e, ao mesmo tempo, a família que está aqui conosco, do Antônio Simão, que é o nosso convidado desta semana para o programa Mossoró de Todos os Tempos. E começamos, geralmente, Antônio, perguntando sobre infância, não é? Você daqui da cidade? Não, eu nasci no pé da Serra de Martins. A minha infância não foi propriamente lá, porque de lá saí muito jovem, muito criança, e a percorrer vários cantos. Meu pai é um homem muito pobre, e nós viemos para Mossoró em 1942, e daqui rumamos na estrada de ferro que estava sendo construída Mossoró-Souza. Nós fomos num trem, dar o nosso trabalho, nos empregamos na estrada de ferro, quer dizer, os meus pais, porque eu era muito criança, e lá passei uma infância eivada de muita dificuldade também, e tivemos esse tempo todo. Depois voltamos de novo, outra vez para Mossoró. Fui para aquele lugar por nome de Bom Destino, aqui junto aos Correias, e aí minha infância foi mais ou menos assim, uma eivada de dificuldade, de fome até, antes da estrada de ferro, porque depois da estrada de ferro as coisas melhoraram mais, né? Muitos irmãos? 21 irmãos, só papai e mamãe fizeram 21 filhos. Desses 21 filhos, sobreviveram 8. A coisa era muito difícil, nós passamos muita necessidade. Eu costumo dizer, professor, que não era dificuldade simplesmente, porque a gente tem pessoas que dizem assim, fulano está passando muita dificuldade. Eu não, eu abro o leque mesmo, eu digo, nós passamos muita fome. Nós passamos fome ao ponto de termos uma alimentação por dia
não muito boa alimentação, era 1 litro de farinha que nós fazíamos aquele grogoló e comíamos, e só depois de 24 horas íamos repetir a mesma refeição. Quase que morríamos de fome, e talvez foi por isso que eu perdi todos os meus irmãos, porque o corpo humano não está preparado para, em meio a essa dificuldade assim, sobreviver a muitas doenças, né? Ô Antônio, mesmo assim, com essas dificuldades, vê-se que seus pais criaram os que conseguiram, né, sobreviver dessas dificuldades numa estrada, orientados, caminhando para o progresso, não é? É verdade. Meu pai, pobre homem, analfabeto, e se bulir muito nessa área, talvez algumas lágrimas mornas rolem pelo meu rosto, porque eu sei a dificuldade imensa com que papai nos criou. Foi uma coisa extraordinária. Para você ter uma ideia, nós quando viemos da Serra de Martins para Mossoró, nós viemos a pé. Naquela época não existia estradas, eram estradas carroçais e muito mal cuidadas, e papai deve ter ido a Martins de Martins a Mossoró, ele deve ter ido umas 10 ou 15 vezes, porque eu era o mais garoto de todos, eu e a minha irmã, por nome de Francisca, e meu pai me botava no tuntum, como se diz, no ombro, ia me deixar com 1 quilômetro de distância, deixava lá, vinha buscar a minha irmã, deixava lá, depois a família prosseguia. Ao chegar naquele quilômetro, nova etapa era vencida dessa maneira. É mesmo? E foi. E assim, ele deve ter andado umas 10 vezes daqui para Martins, e nós no seu ombro. Era assim que nós fomos. Maravilha. Agora, uma coisa também que deve ser destacado é que nós estamos falando com Antônio Simão do Nascimento, comerciante, homem que chegou em Mossoró, prosperou, foi comerciário, aprendeu a arte, tornou-se comerciante, evoluiu, e o irmão dele, o irmão do Antônio, é o José Simão do Nascimento, da Casa Nascimento, uma ourivesaria, uma casa de vender óculos, uma empresa de muito nome na nossa região, na nossa cidade, durante muitos e muitos anos. Eles são homens descendentes de uma família, como ele está colocando, de um pai que, para trazer a família de Martins para Mossoró, teve que recorrer exatamente esses expedientes de ir, fazia alguns quilômetros, voltava para apanhar os mais novos e assim sucessivamente. Não é, Antônio? É verdade, é verdade. E em meio a essa pobreza degradada, horrível, eu lembro-me de um episódio de José, meu irmão, que o senhor está falando. Ele, uma ocasião, ele era criança, ia passando umas vacas muito gordas, né? De José Regalado, lá do Mari, e ele disse: meu Deus, será que algum dia eu possuirei uma vaca dessa? E quando nós chegamos em Mossoró, que começamos a prosperar, e ele mais ainda, né? Ele teve uma fazenda com 1.700 cabeças de gado, né? E ele disse uma vez para mim, chorando, uma ocasião ele foi convidado a comprar umas reses lá nos Correios aqui, que é uma fazenda atrás da Maísa. E ele, ao chegar lá, viu a casa em que nós moramos durante algum tempo, e viu a junta de boi que ele ia comprar, o gado reunido. Todos abandonaram o carro que ele ia comprar, todos abandonaram e foram ver o gado, e ele começou a chorar dentro Aí ele me disse depois: Antônio, eu chorei ao ver que ali nós passamos muita fome naquela casa, e eu estava ali para comprar a maior boiada que existia naquela fazenda, e eu comprei nesse dia essa boiada. Maravilha. É interessante. Maravilha. Pois então é isso que nós queremos fazer. É essa homenagem, marcar
explicar essa história para que Mossoró entenda, ouça, veja que o progresso dessa cidade teve mãos de muitas pessoas. Aqui está um exemplo do Antônio Simão do Nascimento. Estamos fazendo essa entrevista na casa dele, na residência dele, com Dona Noemi e também seus filhos, com todos os familiares, genros, noras e parentes, todos estão aqui fazendo essa presença de hoje. Queria também ressaltar, José Simão, o conhecido como José Nascimento, é exatamente o pai de Aldivon Nascimento, que é prefeito da cidade de Baraunas e, consequentemente, sobrinho do Antônio Nascimento. É o dono de casa, especial, sincero, acolhedor, nunca nos deixou faltar nada, mesmo nas épocas de mais aperreio, mas é aquele homem que luta por nós, muito sincero, faz tudo pelo bem da família. Eu me alegro de saber que, quando eu nasci, houve muita alegria por parte dele. Ele pegou a minha avó no braço e saiu pulando, e era de alegria, e eu fiquei feliz por isso, sabe? Anos depois vim saber dessa história, e hoje ainda me alegro e me emociono por saber que sou o primeiro filho homem que ele teve. Louvo a Deus por isso. Antônio, mas que fenômeno foi um que você, me parece que na sua história tem esse episódio marcado, um chamado fenômeno sobrenatural que você viveu na infância? É verdade. Quando nós chegamos A Bíblia fala que Elias foi alimentado, Deus enviou pedaços de carne para alimentar Elias naquela furna. Isso é bíblico, né? E eu não sei se o que ocorreu conosco, eu não estou autorizado por ninguém, nem pelos meus pastores, que entendem mais de Bíblia do que eu não estou autorizado por eles e nem também me sinto autorizado em dizer isso. Mas lá no âmago do meu coração eu fico pensando que aquilo ocorreu um milagre conosco. Em junho de 1942, quando nós chegávamos em Mossoró, em meio a essa fome terrível que nós passávamos, nós fomos levados ao Bom Destino. É uma fazendazinha aqui perto de Mossoró, poucos quilômetros aqui de Mossoró. E lá, numa tarde, parece que eu vejo, eu tinha 5 anos de idade, mas me lembro como se fosse hoje. Uma pequena nuvem passeava nos nossos horizontes e de repente, chegando, deteve-se em cima da nossa residência, mais ou menos nas imediações, e começou a chover. E em meio àqueles pingos d'água, desceu muito peixe, muitas piabas pequenas, que o chão da casa, ou melhor, o terreiro da casa, da pobre casa, lá ficou cheia de peixe. E logo nós não acreditávamos que aquilo tinha acontecido, e as mulheres correram com bacias e alguidais a apanhar aqueles peixes, que depois de tratadas, as pobres piabas serviram de alimento por muitos anos. Salgadas e tratadas, nós comemos esse peixe. E isso ocorreu. Acontecer isso foi um milagre de Deus, talvez para salvar o nosso estômago da fome, né? Muito bem. Isto você vai registrar através de um livro que você está escrevendo. Como menino pobre, como filho de agricultor muito pobre, paupérrimo até, a dificuldade que passei, a fome que passei, e eu quis registrar para a posteridade essas dificuldades todas, e estou fazendo esse livro para deixar para os meus filhos, para os meus netos, para aqueles que da minha vida tomarem conhecimento do que eu fui, do que pretendi ser, e de maneiras que o meu livro vai sair, vai para as máquinas ainda esse ano, se Deus quiser. Mas voltando um pouco mais à sua adolescência, à sua infância, Simão,
Então você, em Mossoró, seu pai adquiriu um emprego na Estrada de Ferro Mossoró-Souza. Antes desse emprego da Estrada de Ferro Mossoró-Souza, nós tivemos aqui, quando nós chegamos em Mossoró, nós fomos nos valer de Joaquim Borges. Sim. Joaquim Borges era o administrador que estava fazendo o aeroporto de Mossoró, o primeiro aeroporto de Mossoró, que era aquele ali, naquele mesmo local. E ele chegou a dizer: João Simão, eu tenho muita pena da situação de vocês, mas eu não posso botar os 3 meninos, que era papai no caso, e os meus 2 irmãos mais velhos, porque eles é da mesma família, e a ordem que nós temos é apenas de empregar um de cada família, porque o governo não podia arcar com despesa tamanha. Isso. E foi mudado o nome dos meus 2 irmãos, já faleceram. Eles não tinham Simão no meio, era João Cândido do Nascimento e Francisco Cândido da Silva, ambos já falecidos. Aí se empregaram no aeroporto para trabalhar lá. Ficou papai e meus 2 irmãos, antes de nós virmos para a Estrada de Ferro. Depois foi que se arranjou o emprego na Estrada de Ferro e nós arrumamos nessa peregrinação que eu vos falei no início da nossa entrevista. Você, então, em Mossoró, Simão, quais foram suas primeiras atividades aqui? Minhas primeiras atividades em Mossoró, quando eu vim... Você tinha o que de idade? Era pequeno, né? Era um rapazinho, 16 anos. Ok. Então, nessa idade, eu vim para Mossoró e eu me empreguei na farmácia dos pobres, ali na Felipe Camarão. Era de Helder Andrade de Medeiros, Éder Andrade de Medeiros. Ah, tá. O pai Por coincidência, ele tem uma filha casada com um sobrinho meu hoje. Interessante, né? né? Era uma filha de José Simão do Nascimento. Depois, isso posso misturar com alguma coisa espiritual. Eu namorava essa minha mulher e comecei a me apaixonar por ela e não tinha um emprego. A farmácia dos pobres não tinha condições. E eu um dia aconteceu uma coisa interessante. Nós crentes nos ajoelhamos todos os dias, oramos para poder dormir. E a família de Noemi não queria o meu casamento. A metade da família me repugnava, não queria de jeito nenhum. Uma bonitinha dessa não pode casar com um negro daquele. Aquilo é um negro. E acabavam comigo mesmo. Negro não pode ser daquele. O Severino Garcia era o pior que existia. Era o pior que existia. Aquele negro daquele, não pode uma moça bonita daquela casar com um negro daquele. E eu cheguei em casa cheio de mágoa, me ajoelhei para ir dormir, e eu disse: Senhor Jesus, eu sou um rapaz em idade normal de me casar. Amo uma moça, tenho certeza que ela me quer. Tenho certeza que ela me quer. Nessa época eu já estudava aqui na União Caxeiral. E aí eu me formei, eu fiz o curso de contabilidade aí, terminei contabilidade aí. E, Senhor, tu tem milhões de empregos e não me dás um. Me dá um emprego com que eu sobreviva bem e que eu possa me casar. Mas, professor, lhe falo sem nenhum exagero. O dia amanheceu apenas. E eu saí com José, meu irmão, que vocês chamam de Nascimento. E eu saí com o José, fomos passando na frente da Casa Porcina. Ora, emprego ninguém oferece, né? Geralmente se pede. E às vezes até nos penitenciamos diante daquele que pode nos dar um emprego, né? E ele, quando eu fui passando, aí Porcina gritou: Nascimento, isso é seu irmão? É meu irmão. Eu logo ri, parece muito. Ele já está empregado? Não, ele não está empregado não. Então fica empregado agora aqui, já está empregado. Quer dizer, eu acho uma coisa divina um negócio desse. Eu entrei e me empreguei lá em Paulo Irmãos, ou me empreguei lá em Porcina. Passei 10 anos com Porcina. Depois, quando saí de Porcina, fui para Paulo Irmãos, passei mais 10 anos e de lá só saí para botar minha loja, super loja Mossoró, na frente do Pax. Isso. Passei 15 anos, depois
disso. Aí veio doença, que eu tenho problema de coração, e me aposentei, aluguei meus prédios, depois vendi-os todos, e aluguei meus prédios, depois vendi esses prédios, e hoje vivo de aposentadoria, vivo simplesmente. Mais feliz, satisfeito. Mais feliz e satisfeito. Muito bem. Agora conte-me como foi o seu encontro com a religião evangélica, com os evangélicos. Eu era um rapazinho muito jovem e um rapaz por nome de Senhor Andrade. Ele foi daqui de Mossoró e isso eu estava em São Pedro, no estado da Paraíba. E ele me deu uma Bíblia, e como sempre acontece com os evangélicos, eles cativam muito a pessoa, ensinam como deve sair da idolatria, como todos nós chamamos. E eu comecei a ler a Bíblia, e ainda meninão, comecei a ler as Escrituras, comecei a entender, aí comecei a ler aquelas condenações de imagem de escultura, aquelas coisas. Eu sei que eu me converti por essa leitura das Escrituras e me batizei no dia 8 de 12 de 54, eu me batizei numa lagoa em Santa Cruz, no estado da Paraíba, cujo pastor era o pastor Guedes. Me batizei lá e, graças a Deus, tenho permanecido na fé até o dia de hoje. E com muita ênfase, com muito carinho e com muita procedência e com muito entusiasmo no meu coração. Sou um crente em Jesus Cristo. Não posso abandonar por nada. Ele é um homem, como eu costumo chamar, de painho. É um homem de exemplo assim profundo que deu em minha vida. Eu sou sua filha, que dei a ele o seu primeiro neto. E me orgulho muito de ter um pai como ele, uma pessoa que soube agarrar com todas as forças a oportunidade que a vida lhe deu. Graças a Deus eu estudei, sou formada e essa parte da educação que eu tive, eu devo a papai, aos cuidados que ele sempre teve com a gente, não é? Veio do interior e sempre se preocupou de pagar bons colégios para nos dar uma boa educação, não é? E isso eu devo muito a ele. Naquela época, abraçar a religião evangélica, não é? Dos evangélicos, que era chamada de crente, e até anteriormente me parecia protestante. Capa verde. Capa verde. Tinham seus preconceitos assim, você viveu esse momento, não foi? Vivi esse momento e como eu tenho me aprofundado muito nos nossos ancestrais, nos nossos antigos, eu fico olhando a vida de Lutero. Outro dia eu estava ali, fico olhando a vida de Lutero, meu Deus, ora eu, numa época moderna dessa ainda, eu sofri perseguições, levei muito ovo gouro na lapela do paletó, levei. Eu fui músico, eu toquei saxofone 12 anos, ou melhor, 8 anos. E toquei clarineta 12 anos. Uma ocasião nós fomos fazer um culto no Ceará, ali em Capuí, e lá nós levamos muito ovo gouro na lapela do paletó. Um rapaz jogou um pedaço de pau na banda de música que estava cantando. Ora, uma porqueira daquela. Eu não deprecio a cidade, não tem nada a ver com isso. No entanto, uma cidadezinha daquela que não tinha outro divertimento de maneira nenhuma
chegar uma banda de música e um coral para cantar lá e eles rejeitaram dessa maneira, porque era cegueira mesmo espiritual. E eles jogaram uma pedra e bateu na clave de sol maior do sax sanfona, ficou dobrado assim. O rapaz ficou sem utilizar o sax sanfona porque a clave de sol estava torta com essa paulada grande dele. E mulheres que atiravam. Quando foi à noite, houve o culto e porque os pastores não desistiram, sabia que era perseguição e não desistiram não. Pelo contrário, acharam um dos mais nobres cultos já, porque o evangelho é uma coisa interessante. Não persiga crente não, porque ele se multiplica cada vez mais. Porque quando ele se sente perseguido, aí ele sabe que é Satanás, é o diabo que está tentando, né? Aí eles pregam mais, ensinam mais, aí o povo se converte mais. Não tem jeito. Perseguiu, as igrejas crescem. Nós estamos sentindo até falta disso já em Mossoró. Pois bem, falta de perseguição, porque havendo perseguição, as igrejas crescem. Hoje já está tudo tão sereno, tão tranquilo, né? Mas agora nós estamos completando 90 anos de evangelho no Rio Grande do Norte e 80 anos em Mossoró. Na Assembleia de Deus também começou a prestar outros tipos de serviços. Por exemplo, no rádio. É interessante que o primeiro programa foi feito pelo pastor Manuel Nunes da Paz. Manuel Nunes da Paz, aproveitando a passagem do pastor José Apolônio, um homem muito adestrado já em rádio e etc., ele disse: eu quero fazer um programa de rádio aqui e vou aproveitar a sua passagem aqui. Aí levou-nos até a Rádio Tapuio e lá nós fizemos o primeiro programa. Olha, lá nesse primeiro programa eu vivi a primeira experiência de microfone, eu lhe sou sincero, tremia tíbia, rótula, fêmur, tremia tudo, eu fiquei lá, eu não sei como foi que eu passei aqueles minutos lá. E fui me acostumando, ele notou que a minha palavra era uma palavra fácil, dizia ele que era uma palavra fácil e me entregou o microfone e disse: você vai ser o locutor desse programa. Mas pastor, não tem outro. Naquele tempo havia uma certa escassez de jovens se dedicados a esse tipo de coisa. E eu fiquei com o programa e lá se vão 43 anos, porque ele saiu, entrou outro pastor, conservou o programa, entrou outro pastor, conservou o programa e hoje é o pastor Martins, apaixonado pelos programas evangélicos. Estamos no rádio ainda hoje. Antônio, você foi um dos primeiros da família a aderir, como nós chamamos, ao Evangelho? Eu fui o primeiro. Eu fui o primeiro convertido lá para o Evangelho. Da minha família foi eu. Depois, com a minha palavra, com o meu procedimento, com a minha cadência de jovem, compenetrado e muito educado dentro do preceito evangélico, a família foi admirando e começaram a se converter, eu também ensinando, levava-os para o culto e foi se convertendo, converteu-se meu pai, a minha mãe, meus irmãos, só não os dois que é falecido, porque não moravam com a gente. Um morava em Pau dos Ferros e outro vivia nessas andanças intermináveis de trem daqui para Sousa, de Sousa para cá, mas o resto tudo se converteu para o Evangelho por causa do meu testemunho. Foi, não é? E no programa da rádio, hoje, você continua, não é? No programa da emissora, da Rádio Difusora? Continuo. Eu passei 22 anos na Rádio Tapuio, depois houve uma paralisação por 2 ou 3 anos, eu não estou lembrado assim. Depois voltamos para a mesma Rádio Tapuio e depois dessa política terrível, Carlos Augusto